Convido você a abrir a sua Bíblia em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, aí antes de Mateus, né? Malaquias capítulo 4, diz as Escrituras Sagradas. Pois eis que vem um dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Feche seus olhos mais uma vez e peça a Deus que continue a falar ao seu coração através da palavra de Deus. Deus querido, Deus amado, obrigado por tua palavra. Continue a falar, ó Deus, conosco, dai-nos ouvidos para ouvir, corações abertos para receber a mensagem do Senhor. Usa minha vida para a tua glória e abençoa, Pai, tantos quantos hão de ouvir esta mensagem, que sejamos transformados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu acredito que todos aqui desejam um dia ir para o céu. Amém? Só um louco que não sabe o que é o inferno desejaria ir para lá. Mas se Cristo voltasse agora, você iria subir para o céu? Então preste atenção, porque Deus quer preparar você para a volta do Senhor Jesus Cristo. Para que quando ouvirmos a trombeta de Deus tocar e sermos arrebatados para o encontro com o Senhor, possamos estar eternamente na glória celestial. Quando nós lemos o profeta Malaquias, ele profetiza na época de Esdras, de Neemias. Lembra de Esdras e Neemias na Bíblia? Pois então, depois do retorno de Israel do exílio na Babilônia, e na reconstrução de Jerusalém, dos muros, do templo. E no livro de Malaquias, o Senhor, por meio do profeta, repreende o povo contra a infidelidade no culto, a infidelidade conjugal, a infidelidade nas leis e a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, é maravilhoso observar que Malaquias aponta tanto para a primeira vinda de Jesus, como também para a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, que já aconteceu, mas que na época de Malaquias ainda não havia acontecido, mas vai acontecer cerca de 400 anos depois, né? Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. E depois nós temos o período que é chamado de período interbíblico, que vai até o aparecimento de João Batista. Então essa Bíblia, na sua Bíblia, essa página em branco aqui, onde está escrito Novo Testamento, está vendo aí? Nesse período aqui, né, onde acontece também a revolta dos Macabeus, nesse período aqui, cerca de 400 anos, não se levantou profeta em Israel, até que aparece então João Batista, enviado por Deus como profeta para preparar a chegada do Messias.
E conforme o texto de Malaquias 4, nós vamos então falar primeiramente da segunda vinda de Jesus Cristo, que irá acontecer. Primeiramente, então, entenda comigo que a segunda vinda de Cristo será um dia de horror, de juízo para os ímpios, para aqueles que não creram, mas será um dia de alegria, de regozijo para os salvos. Olhe comigo os versículos de 1 a 3 de Malaquias 4. Pois eis que vem um dia, e aqui falando da segunda vinda de Cristo, eis que vem um dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. E o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E olha o versículo de número 3, ainda falando daqueles que não creram, dos ímpios. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E agora falando dos salvos, daqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador, no verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria ou do curral. Né? Então, de fato, esse dia, conforme vai um pouco mais à frente aqui em Mateus capítulo 3, versículo 11 e versículo 12, vai um pouquinho à frente aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 3, verso 11 e 12, para esse dia se fala da volta de Cristo para a vida do salvo e para a vida daquele que não é salvo. O que vai acontecer? E na primeira vinda de Jesus, quando João Batista fala, eu vos batizo com água, verso 11, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o verso 12, a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Recolherá o trigo no celeiro, dos salvos, aqueles que creram em Cristo como Senhor. Lembra da parábola do trigo e do joio? Muito bem, o trigo está falando dos salvos em Cristo Jesus, e o joio está falando daqueles que, mesmo parecendo com o trigo, mas não eram convertidos, eles serão queimados em fogo inextinguível, ou seja, o inferno. Então, essa é a realidade que já Malaquias está anunciando aqui. Agora, observe comigo o versículo 2 de Malaquias capítulo 4, volta um pouquinho lá a sua Bíblia, novamente no texto de Malaquias capítulo 4, verso 2, como se fala de maneira tão maravilhosa sobre a salvação do povo de Deus. Mas a vós outros que temeis o meu nome, que respeitam, que amam o Senhor, o que vai acontecer? Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, tanto na primeira como na segunda vinda de Jesus. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Eu fiquei imaginando essa cena, porque eu já vi bezerros saindo do curral. Você já teve essa oportunidade de ver bezerro saindo do curral? Ele sai numa alegria, pulando, né? Salteando, saltando, né? Com aquela felicidade. E Malaquias, o Senhor traz para nós aqui que o justo, o salvo, pela graça de Deus, a alegria é como desses bezerros que estão saltando e pulando de alegria pela salvação. E aí o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim, mas a quem não havendo visto, falando de Jesus, né? Vocês, igreja, que não viram, como o Pedro tinha tido a oportunidade de ver a Cristo e andar com ele, mas vocês que não o viram, mas o amam, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais. Com o quê? Com alegria indizível e cheia de glória.
uma alegria indizível, mesmo não tendo visto a Cristo pessoalmente como os apóstolos, mas eles creram e eles amavam a Cristo e, portanto, a alegria da salvação encheu o coração deles, eles exultavam de alegria indizível e cheia de glória. Assim é a alegria do salvo. Maravilhoso, irmãos, nós lembrarmos lá o que aconteceu com a tribo dos Zulus, lá em Papua Nova Guiné, com um povo que vivia em trevas, que não conhecia o Evangelho, não conhecia nada a respeito de Jesus Cristo. E quando os missionários vão lá e começam a aprender a língua e aprender a cultura, para depois começar então, depois de aprendido a língua, a cultura do povo, começar a falar a respeito da palavra de Deus, e aos poucos, começando no livro de Gênesis e indo ensinando passo a passo, até que chega na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e aquele povo então no final diz, eu creio, e assim, de repente, aquela comunidade de pessoas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus através do missionário, começam a pular de alegria, dizendo eu creio, e começam então a se alegrar e exaltar o nome do Senhor com alegria. E sabe por quanto tempo que eles ficaram pulando, abraçados de alegria pela salvação, de ter saído das trevas para a luz? Por cerca de 2 horas aquela tribo pulou de alegria, eles não cansavam de pular de alegria, porque eles estavam caminhando para o inferno e agora estão caminhando para o céu. Eles creram no Salvador. E aí que Pedro vai dizer, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É assim a sua alegria? É a alegria do salvo, mas a vós outros que temeis o meu nome, o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Não mais trevas, mas o sol brilhará da justiça de Deus, pela justificação que temos em Cristo Jesus, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria ou do curral. Então, assim será a segunda vinda de Jesus, um dia de exultação, de alegria, de júbilo, que já começa agora para o salvo, mas para aquele que não é salvo, será um dia de horror, de juízo, de tristeza, porque não se arrependeu de seus pecados. E a primeira vinda de Cristo, que já aconteceu, conforme o texto, nós temos aqui 3 coisas que acontecem até a segunda vinda de Jesus. Primeiro, o povo de Deus deve obedecer à lei de Deus. Olhe comigo no versículo 4. Enquanto nós aguardamos, porque a primeira vinda já aconteceu, a primeira vinda de Jesus. Ele veio a este mundo, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e prometeu voltar para buscar a sua igreja. Enquanto nós aguardamos a sua volta, o que devemos fazer? Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Lembrem-se, povo de Deus, dos 10 mandamentos, e resumindo os 10 mandamentos em 2, que o Senhor Jesus disse. Mas antes de falar do resumo dos 2 mandamentos, vamos relembrar aqui quais são os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, e nem as adorarás. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, guarda o dia do Senhor para o santificar. No Antigo Testamento, o sábado, no Novo Testamento, o domingo. Quinto mandamento, todo filho aqui sabe esse quinto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe. Os primeiros 4 mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. Agora os outros 6 últimos falam do nosso relacionamento com o próximo, a começar com os nossos pais. Honra teu pai e tua mãe, se quiseres ter longa vida sobre a terra. Quinto mandamento. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. E
10º, não cobiçarás nada do teu próximo. Você está guardando esses mandamentos? Para que servem os 10 mandamentos se nós não conseguimos guardá-los perfeitamente? Não é para nos salvar através dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm 2 propósitos. Primeiro, para que eu e você reconheçam que somos pecadores. Nós vamos entender que, de fato, nós não conseguimos ser perfeitos na guarda dos 10 mandamentos. Ou você nunca pecou algum desses mandamentos, e até mesmo, Jesus disse, se a gente pecar num, a gente pecou em todos. Porque mesmo que a gente não tenha feito na prática, muitas vezes nós fazemos aqui, no pensamento. Jesus falou que basta olhar com alguém com intenção impura que nós já estamos adulterando. Basta eu ter raiva ou ódio ou mágoa no meu coração que eu já estou matando. E assim por diante. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. E os 10 mandamentos estão aí para isso. Para eu e você reconhecer que somos pecadores. Para não nos enganarmos a nós mesmos achando que somos gente boa e por isso Deus tem um lugarzinho lá no céu porque eu guardo os 10 mandamentos. Não. Nós somos pecadores. Mas tem um segundo objetivo pelo qual Deus nos deu os 10 mandamentos, é para nos apontar para Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Para que eu e você reconheça Jesus, aquele único que guardou perfeitamente a lei de Deus e sofre o castigo da lei de Deus no nosso lugar lá na cruz, para que nós tivéssemos o perdão. Esse é o propósito dos 10 mandamentos. Então, pastor, já que a gente não consegue guardar os 10 mandamentos, para que então os 10 mandamentos? Para que nós possamos dar graças a Deus por aquilo que Cristo fez por nós e nos esforçarmos para viver uma vida de santidade. Você vai guardar os 10 mandamentos não com o objetivo de ser salvo pela guarda da lei, porque quem nos salva é Jesus, mas com o objetivo de viver com gratidão, em obediência ao seu Senhor e o seu Salvador, que por você deu a vida lá na cruz. E aí Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Quais são? Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a ti mesmo. Está vendo que no primeiro fala do nosso relacionamento com Deus, e o segundo fala do nosso relacionamento com o nosso próximo? Então, a palavra de Deus diz, enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, nós devemos, como seus discípulos, amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, ter Deus em primeiro lugar na nossa vida e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama a seu próximo. E o que é amar ao próximo? Eu gosto daquela comparação que diz que se coloque no lugar do seu próximo. Você vai entender. Se coloque no lugar do outro. Você já tentou fazer isso? Principalmente das vezes de alguém que talvez você não goste, mas será que se colocou no lugar da outra pessoa? Amar o seu próximo como a você mesmo. Aquilo que você não quer de ruim para você, você não quer para o seu próximo. Aquilo que você quer de bom para você, você quer também para o seu próximo. Porque não basta, queridos, não fazer o mal. É preciso também fazermos o bem. Eu não faço mal para ninguém. Ótimo. Muito bem. Que bom. Mas não basta não fazer o mal. É preciso viver na prática do bem. Na prática do bem. E aí, nós podemos, através dos recursos que Deus tem nos dado, da força, da inteligência, da capacidade que Deus tem dado a cada um de nós, fazermos o bem. Fazermos o bem. Amém? É assim que você está vivendo a sua vida? Isso é amar a Deus e ao próximo, isso é culto ao Senhor. Né? Segundo, na primeira vinda de Jesus, Deus envia João Batista no poder de Elias para preparar a chegada de Cristo. Olha o versículo de número 5 aí de Malaquias 4. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Enviarei aqui está no futuro.
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes da segunda vinda, vem a primeira vinda para preparar a chegada. Deus manda a João Batista no poder de Elias para preparar a vinda do Messias. Agora é interessante que quantos milagres fez Elias, irmãos? Você sabe me dizer? Quantos milagres Elias fez? E Eliseu fez o dobro de Elias. Por isso que ele pede porção dobrada e às vezes a gente não entende. O que é essa porção dobrada? Foi o dobro dos milagres que Elias realizou. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14 milagres. Inclusive, o último foi depois que ele estava morto. Como assim, pastor? Foi. Jogaram um morto lá, um defunto, na cova de Eliseu, e quando o defunto bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Pensa que no senso de humor de Deus. Se Deus não tem um senso de humor muito apurado, né? Né? Então, eu fico imaginando a cena, quando eles estavam lá nas pressas, teve que jogar lá o defunto às pressas lá, porque vinham uns inimigos contra Israel, falou, não vai dar tempo, vamos aqui na cova de Eliseu mesmo, e vamos perna para quem a gente quer, porque senão nós vamos morrer. Quem vai ser enterrado é nós também. Jogou o homem lá, e o homem ressuscita. Espera eu também que eu estou indo. Vamos correr. Deus é maravilhoso, né? Quem achava que ia ficar só nos 13 milagres, chegou o 14º milagre ainda depois de morto. Mas Deus cumpre a sua palavra, Deus não falha. Então Elias fez 7 milagres, inclusive de ressuscitar o morto, e inclusive também de milagres como orar e Deus mandar o que do céu? Fogo. Deus mandou fogo do céu. E orou também para que não chovesse, depois orou para que houvesse chuva. E o que Deus mandou do céu? Chuva em abundância. Agora, João Batista, quantos milagres fez João Batista? Diz a Bíblia, no Evangelho de João, que ele não fez nenhum milagre. Nenhum milagre. Mas a sua mensagem no poder de Deus levou multidões ao arrependimento. João Batista parecia com o jeitão de Elias, né? Vestia pele de animais, comia gafanhoto e mel silvestre, e foi usado por Deus ali no deserto. As multidões vinham para ouvir a mensagem de João Batista, que era uma mensagem poderosíssima, onde muitos se renderam e se foram convertidos e foram batizados. Era tão forte que muitas pessoas chegaram a pensar que ele seria o Messias prometido por Deus, que ele seria o Cristo, mas ele diz que não era o Cristo, ele era o precursor, aquele que prepara a chegada do Cristo, como nós vimos lá no texto de Mateus 3, né? Ele batizou com água, mas ele veio alguém depois de mim, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando o Senhor Jesus vem para João Batista batizá-lo, irmãos, que cena maravilhosa é essa. Está lá João Batista batizando as multidões. E aí aparece aquele homem, indo em direção a João Batista para receber o batismo também. Ele diz, eu não sou digno de que venhas a mim, eu que tenho que ser batizado. Mas ele aponta para Jesus e fala para a multidão, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Chegou o Messias prometido, eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Ele era o precursor, ele que estava anunciando a chegada. Depois de 400 anos que Malaquias profetiza, agora João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou o Messias, o prometido, o Cristo de Deus. E ele recebe então o batismo e os céus se abrem, uma voz dos céus que diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tem todo o meu prazer. E o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. Ali Jesus está começando o seu ministério público para que os homens saibam que o Cristo de Deus, as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo, da chegada, todos os profetas que falavam e os patriarcas que esperavam a vinda do Salvador, porque eles creram no Cristo que viria, como nós cremos no Cristo que veio. Agora ele chegou. E assim, amados, nós devemos observar que a lei de Deus para a nossa salvação em Cristo Jesus, guardando os mandamentos do Senhor e sabendo que a profecia, a palavra de Deus se cumpre. E por fim, na segunda vinda de Jesus, na segunda vinda, Deus está convertendo os corações a Ele. O que Deus está fazendo? Da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. O que Deus está fazendo? Está aqui no versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vocês viram aqui no testemunho dessa menina lá da Coreia do Norte? O que aconteceu quando ela se converteu a Cristo? O coração dela foi convertido ao Pai. Ela voltou lá para pedir perdão, para perdoar o Pai. Para que a mágoa que ela tinha do Pai não ficasse ali no seu coração. Amados, como nós sabemos que uma pessoa de fato se converteu a Cristo? Quando há mudança nos relacionamentos. Quando os maridos amam as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eles não serão perfeitos, mas eles vão se esforçar por amar as suas esposas, conforme a palavra de Deus ensina. Quando as esposas respeitam e são submissas aos seus maridos. Quando os pais ensinam os filhos do caminho do Senhor. E quando os filhos honram os pais. Aí a conversão de fato chegou, porque eu vou fazer isso, não é simplesmente por causa do outro, mas por causa de Deus em primeiro lugar. Eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, por causa dele, é porque ele está mandando eu fazer isso. Eu vou amar a minha esposa, o marido, a esposa ser submissa ao marido, não é por causa do marido simplesmente em si, mas por causa dele, porque eu quero agradar a ele. Eu vou honrar os meus pais, não é por causa simplesmente dos meus pais em si, mas é por causa dele, porque eu quero agradá-lo acima de tudo. Eu vou ensinar aos meus filhos o caminho do Senhor, não é simplesmente por causa dos filhos em primeiro lugar, mas é por causa dele, porque eu quero agradar a ele em primeiro lugar na minha vida, porque o meu coração é convertido ao coração dele e por isso o meu coração vai ser convertido ao meu próximo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E assim os nossos relacionamentos sendo convertidos uns aos outros. Amém, queridos? A conversão chegou na sua vida? É isso que Deus está fazendo em todas as nações, tribos, povos, raças, línguas e nações, da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda do Senhor Jesus. Conversões, 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 o reino de Deus vindo em cada coração, o reino de Deus está dentro de nós, até que o reino de Deus venha na sua plenitude e glória, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo, amados, as profecias se cumpriram.
O plano de Deus está em andamento. Ele reina. A vinda de Cristo a primeira vinda de Cristo já aconteceu. E eu te pergunto, você está preparado para a segunda vinda de Jesus? Para a segunda vinda de Cristo? Para você será um dia de alegria ou um dia de tristeza? Então, enquanto nós estamos aqui, se arrependa agora e peça perdão a Deus e receba o perdão de Deus. Você que já é convertido a Cristo, observe os mandamentos de Jesus. Ame a Deus de todo o coração, entendimento, alma e força, e ame ao seu próximo como a você mesmo. E que a alegria da salvação possa encher o coração. E que você possa pular como os bezerros quando eles saem do curral. Cheio de alegria, de regozijo, pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar? Amado Deus, querido Pai, te louvamos, te agradecemos por tua palavra. Ó Deus, porque as profecias se cumprem, o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. A primeira vinda já cumpriu e a segunda vinda vai se cumprir. E enquanto nós estamos, ó Deus, nesse intervalo aguardando a volta do Senhor, possamos guardar os mandamentos do Senhor, sabendo que o Senhor nos salva por meio de Cristo Jesus, que na cruz pagou o preço do nosso pecado para que nós tivéssemos a salvação. E que nós possamos pular de alegria e nos regozijar cada dia com gratidão pelo que o Senhor é e tem feito e fez, ó Deus, para a nossa salvação. Abençoa, Pai, convertendo o coração dos pais e os filhos, nossos corações uns aos outros, dos filhos aos pais, nos nossos relacionamentos, ó Deus, o nosso coração convertido ao Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.